partir de agora, pela Luau TV, chegamos com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as terças-feiras visa te informar e te entreter aqui pelo canal 5, que é a Luau TV, e também pelo canal do YouTube do programa. Eu estou recebendo na edição de hoje o radialista e ator, ou ator radialista, João Francisco Souza, ele que é muito conhecido aqui em Nova Friburgo como JF. João Francisco Souza, JF, João Francisco Souza. Muito obrigado por ter vindo. A gente já está conversando há bastante tempo para você poder vir participar do Entrevistas. Como é que você entrou neste mundo da arte? Foi o rádio que te levou ou as circunstâncias que te convidaram para ser ator? Obrigado, Gustavo, por essa oportunidade, ter me convidado aqui para falar sobre a arte e a cultura, e principalmente a arte de representar, né, que é meu trabalho, né, mais afinco dentro da modalidade do rádio, principalmente, que eu faço rádio-teatro, e nós estamos aqui, nesse momento, para falar sobre esse projeto do rádio-teatro, né, que você me fez esse convite, agradeço muito. O Rádio Teatro é um projeto que existe já há 15 anos, fez 15 anos agora, no dia... Desde 2005. Fez 15 anos agora, no dia 7 de novembro deste ano. Ele começou no dia 7 de novembro de 2004. Em 2005, foi o momento, assim, auge do Rádio Teatro, onde fizemos grandes trabalhos e com muita velocidade, uma atrás da outra, muitas peças realizadas em 2005, era uma dinâmica muito grande do rádio teatro. E depois, com o passar do tempo, essa dinâmica diminuiu um pouco, né? Mas 2005 foi marcante por causa dessa dinâmica. Mas o rádio teatro começou em 2004, em novembro de 2004. Bom, já que nós estamos em 2020, então já são 16 anos? Vamos para 16 anos agora em novembro deste ano, né? E nós estamos ainda no início do ano, não é isso? Então, em novembro desse ano, vai completar 16 anos. Né? Sim. Então, olha só, Gustavo, você me perguntou sobre a questão da minha vontade de ser ator. Sim. Então, a questão é o seguinte. Bom, como eu descobri isso? Essa foi a sua pergunta, né? Eu vou dizer. Eu descobri, eu já era radialista. Eu sou radialista já há muito tempo, eu sou radialista desde 95, né? Precisamente de 95. 95 eu estava no colégio, estava no primeiro ano do Pois rapaz, é tempo, médio. né? Nem sonhava. Não, sonhava porque eu já tinha flertado com a comunicação. Pois é, por isso que eu fui conhecido no passado como JF DJ, porque eu fazia programa daquela época de disc jockey. Não era programa artístico, eu não era ainda o ator. Eu era o radialista só. Né? Você foi o primeiro DJ de Nova Friburgo? Não, primeiro DJ não. Já existiam DJs aqui, inclusive alguns até respeitados. Só que eles não tiveram, naquele momento, nenhum destaque em mídia, nem em rádio, nem televisão. Naquela ocasião não tinha nenhuma TV a cabo aqui em Friburgo, né? Não, a primeira emissora que apareceu em Nova Friburgo foi só no ano 2000. Pois é, então. Posterior. Então era um momento que nós tínhamos em Friburgo 3 emissoras de rádio. Né, que era a Rádio Caledônia, a Rádio Sucesso e a Rádio Friburgo. Exatamente. E eu trabalhava na Rádio Friburgo e não existia TV a cabo em Friburgo naquela ocasião. Você trabalhou, eu você tinha trabalhou programa na Rádio Friburgo na época do seu Aloysio de Moura? O Aloysio de Moura. O doutor Aloysio de Moura, para mim, foi assim um grande diretor de rádio. Foi. Né? E era uma figura. Ele era, né? Ele cobrava mesmo, falava mesmo o que tinha que falar, mas ele era muito assim, de dar valor às pessoas que tinham talento. Ele reconhecia, né, o talento das pessoas que estavam ali querendo dar o melhor para fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que fosse bom para todo o público ouvinte. E ele sabia, ele tinha um olhar muito, vamos dizer assim, um olhar muito preciso em cima dessa questão, né, de ver o talento do profissional e valorizar o talento do profissional. Então, agora a questão... Então, eu era radialista e fazia teatro no colégio, porque eu era muito jovem, comecei no rádio muito jovem, eu estudava ainda, eu fazia... e no colégio, eu descobri, fazendo peça de colégio, né, assim que eu tinha
talento para o atuar. A professora de educação artística foi a primeira que me falou. Quem era a sua professora de educação artística? Naquela época, eu já estava passando pela Generão, que era a professora. Ah, ela é maravilhosa. Pois é. E foi um grande momento. Foi minha primeira e única diretora de teatro. Pois é. Aí, e também outras pessoas na época comentavam, poxa, você vai ser um bom ator. Então, aquilo ali, né, eu sustentei essa ideia. E depois eu conheci o Ney Costa, que foi jornalista, foi radialista, produtor, ele era produtor, diretor, autor de várias peças, um ator de muita capacidade também. Ele era muito respeitado no métier teatral. Ele fazia até um trabalho teatral, até considerado por muitos rigoroso demais. Naquela ocasião, ele era já considerado ultra tradicional da arte teatral, né? Jaburu, você chegou a trabalhar? Não, Jaburu não, eu conheci muito. O Jaburu também conhecia o Ney Costa. E o Nobel também conheceu muito o Ney Costa, o Nobel Medeiros. Só que... eu ainda quero entrevistá-lo, eu nunca consegui entrevistar o Nobel. Pois é, então aí o que acontece? Com o Ney Costa, eu comecei a fazer o trabalho de ensaio de uma peça, e de uma peça que seria uma peça profissional para bombar, né? A peça Marraio na época. E os nossos ensaios aconteciam no auditório da Rádio Friburgo, né? Porque eu já tinha trabalhos lá na Rádio Friburgo, então o doutor Aloysio de Moura autorizou na época a gente ensaiar lá. Então nós ensaiávamos no auditório da Rádio Friburgo a peça Marraio, e no elenco dessa peça tinha, para você ver, Rogério Abreu, a Marta Nidec, e depois também entrou a Denise Frossá, e o nome destacável também... Denise Frossá? Não, desculpe, é Simone Frossá. Tá, porque Denise Frossá eu pensei, a juíza? Não, Simone Frossá. Estava aqui em Friburgo, eu não sabia. Não, é Simone Frossá, desculpe aí. E agora um nome dentre nós ali, que hoje é muito conhecido por causa da política, que também fazia parte desse elenco, é o Anderson Nogueira. O Anderson Nogueira também estava nesse elenco na ocasião. E aí então a gente começou a ensaiar essa peça prometeria para a gente uma turnê. A intenção era fazer uma turnê por todas essas cidades aí da região serrana e centro-norte fluminense. E a questão é que ensaiamos bastante, mas quando estava quase tudo se alinhavando para a gente estrear, e a pré-estreia seria no próprio auditório da Rádio Friburgo, em caráter de rádio teatro ao vivo, como era na antiguidade do rádio. Mas todo mundo lendo e interpretando o texto. Não, lendo não, ali já atuando mesmo. Porque mesmo. Também no rádio teatro antigo, também, ele era um teatro... Porque o rádio teatro é diferente da rádio novela, isso eu vou explicar mais à frente. A rádio novela, as pessoas confundem muito, mas tem uma característica diferente. O rádio teatro, ele era peça de teatro irradiada. Sim. Então, era uma peça de teatro, no antigo momento do rádio. Ele era uma peça de teatro, como se fosse uma peça normal, né, de um teatro normal que você vai hoje, só que transmitido pelo rádio. Então, tinha um auditório ali que qualquer manifestação, igual um programa de auditório, saía no ar, assovio, as palmas e tudo mais. Entendeu? Que então, lembra muito os programas da década de 40, do Ari Barroso, isso aí. Ivon Cury. Isso aí. Por aí. Esses faziam um programa de auditório, de calouros, que também captava no ar a manifestação. Na antiga Rádio Nacional, Marinho que veio também. Isso. Então, anteriormente a isso, já existia o rádio teatro. Né? Em 33, por exemplo, de 33 a 35, a 36, esteve muito em evidência um programa de rádio-teatro, que foi o maior programa de rádio-teatro da década de 30, porque o rádio-teatro é da década de 30, diferente da rádio-novela, que é da década de 40. Então podemos dizer a década de 40 foi o momento da rádio-novela. Sim. O rádio-teatro no Brasil, podemos dizer que... O maior programa de rádio-teatro no Brasil, naquela ocasião da década de 30, mais conhecido, foi o Teatro em Casa. Foi pelas duas rádios, aí o Henrique Veiga e depois pela Rádio Nacional. Mas o auge do rádio-teatro no Brasil foi, então, na década de 50? Não, eu diria para você que o auge da radionovela no Brasil foi na década de 50. O rádio-teatro não. O rádio-teatro ele não teve um momento, vamos dizer assim, grandioso em termos de grande
público, de grande abrangência de público, porque ele teve muito êxito no momento primórdio do rádio. Há um momento que o rádio ainda não era uma coisa popular, não era uma coisa que as famílias todas tinham. Só as pessoas que tinham poder aquisitivo maior tinham um aparelho de rádio. Na década de 30 até a década de 40. Então o rádio-teatro ele ficou no momento que o rádio ainda era mais elitizado. Né? A radionovela surgiu depois no Brasil, em 39. Em 39, Gilberto Martins entra em contato muito forte e pega uma aliança muito forte com Antônio Neto. Antônio Neto era o homem do rádio-teatro. E esse Gilberto Martins ele passa a ser o grande homem organizador das primeiras radionovelas brasileiras. Ele entra em contato e pega muitos artistas famosos já do rádio-teatro para montar a primeira radionovela brasileira. Entendeu? Que é O Direito de Nascer. Que foi Direito que depois de Nascer. virou novela. Que depois virou novela. Entendeu? Então, aí, ele virou telenovela. Depois virou telenovela também. Na Tupi e depois também outras retransmitiram. Né? Então, assim, essa grande obra foi marcante, porque foi a primeira radionovela brasileira e depois, então, surgiram outras, como Jerônimo, que o pessoal comenta até hoje. Jerônimo, Rei do Sertão. Isso aí foi bem depois e foi um grande sucesso. Né? Que foi marcante. E quando você fala de radionovela, o pessoal logo lembra de Jerônimo, Herói do Sertão. Mas teve outras também de sucesso como essa que eu citei agora. Agora, a questão é o seguinte, o que eu quero dizer é que o auge da radionovela foi na década de 50. Agora, o radioteatro, ele foi muito anterior e não teve esse destaque todo. Por isso que muita gente até confunde, quando eu falo, eu faço radioteatro, aí o pessoal fala, é radionovela? Eu, não, é radioteatro. Eu tenho que estar explicando toda hora que eu faço radioteatro e não radionovela. Uma não completa a outra? São duas modalidades diferentes, tanto no caráter de literário, né? Tanto no caráter de construção de texto ou de roteiro, quanto também no caráter de sonoro, porque a radionovela ela trabalha uma amplitude maior de sonoplastia. O radioteatro ele tem sonoplastia também, mas é bem menos e mais seleto, só nos momentos certos. Porque como se trata de uma peça, ela pode até ser feita sem nenhuma sonoplastia de grande efeito. Enquanto a radionovela tem que ser enriquecida com sonoplastia. JF, vou te interromper um pouquinho. O Entrevistas vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.